Boa noite, pessoal. Como prometido, vou fazer aqui a correção das atividades de MRUV, que nós começamos a ver em aula. Né? Desculpa aí um pouco pelo horário, né? Um horário já meio tarde, mas foi o horário que eu consegui aí fazer para vocês, então espero que vocês deem uma olhada aí antes da prova, tá? Então nossa prova continua sendo, até onde eu sei, amanhã, né? Então a prova está de acordo com o que a gente conseguiu fazer, está assim em nível básico, então para dar uma reforçada a gente vai fazer a correção dessas atividades aí, né, das atividades lá selecionadas do caderno de atividades. Essas atividades era para nós termos já corrigido semana passada, mas em virtude de tudo que aconteceu nós não conseguimos corrigir, né, e a prova ficou mantida para esta quinta-feira, no caso amanhã. Então vamos discutir um pouco aqui os conceitos, as questões, como que resolve, relembrar algumas coisas, tá? Primeiro, como já tínhamos discutido em sala de aula, nós estamos trabalhando em movimento uniformemente variado, né? Primeiro, movimento variado, né? O que seria o movimento variado? É todo movimento cuja velocidade varia com o tempo, ou ela aumenta, né, num processo de aceleração, ou ela diminui num processo de frenagem, né, num movimento do tipo retardado. Tá? Então são movimentos acelerados ou desacelerados, movimentos cuja velocidade está aí variando com o tempo. E esses movimentos podem ser circulares, eles podem ser retilíneos, que é o primeiro caso que a gente vai estudar, que é o MRUV, né, que é um movimento retilíneo uniformemente variado, com uma aceleração constante, então a aceleração não muda, ou seja, a velocidade sempre aumenta ou decresce com uma taxa constante. Tá? Então, o primeiro movimento variado que nós vamos analisar, que nós analisamos, né, é o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Se ele tem uma aceleração, por exemplo, de 2 metros por segundo ao quadrado, durante todo o movimento vai ser aquela aceleração, ou seja, a velocidade vai aumentar de 2 metros por segundo para 2 metros por segundo para 2 metros por segundo, ou ela vai decrescer 2 metros por segundo, menos 2 metros por segundo, menos 2 metros por segundo a cada segundo de movimento. Tá? E o MRV tem aquelas equaçõezinhas que nós vimos em aula lá, né? Que a gente chama de equações horárias. Então eu tenho agora a equação horária da posição, onde eu tenho S igual a S0 mais V0t mais o meio de AT quadrado. Essa é chamada equação horária dos espaços para o MRUV. Porque nós temos a equação horária também lá no MRU, que é o S igual a S0 mais VT. Tá? Mas no MRUV, além do espaço estar variando, nós temos também a velocidade variando. Logo, a gente tem uma equação também, né, que dá a velocidade em função do tempo, pois a velocidade varia com o tempo. É movimento acelerado, a característica da aceleração é isso, que é o V igual a V0 mais AT. Mesclando essas duas equações, a primeira lá, que é a função horária dos espaços, com esta função de velocidade, nós temos aí a equação de Torricelli, que é uma das opções de cálculo que nós temos aí, né, para calcular a posição em função da velocidade, a aceleração em função da posição e da velocidade. E como discutido, né, qual equação sempre eu vou usar? Depende do que o problema está pedindo, depende das informações que você tem, né, qual equação é mais viável. Às vezes tu pode usar duas equações para calcular uma mesma coisa. Pode sim, mas às vezes tem uma equação que sai mais simples. Tá? Então depende do contexto, depende do problema, depende das informações disponíveis para ver qual equação você vai usar, se precisa e como vai usar. Tá? Então a gente vai fazer a correção de algumas questões mais relevantes para nós aqui. Tá? A primeira questão do caderno, que é a questão 78, é essa da Unifesp. A função da velocidade em relação ao tempo de um ponto material em trajetória retilínea, então um ponto material é um corpo cuja dimensão é insignificante em relação ao comprimento que ele está percorrendo. É tipo, por exemplo, um carro que percorre uma distância entre Tubarão e Florianópolis. O carro é um ponto material porque a dimensão do carro é muito pequena em relação às distâncias consideradas. Tá? Então eu tenho aqui um ponto material que está em trajetória retilínea. No sistema internacional, né, então a equação é V igual a 5 menos 2t.
V igual a 5 menos 2t é a equação de velocidade deste, né, deste ponto material em particular, funciona só para ele. E essa equação diz o quê? Que ele tem uma velocidade inicial de 5 metros por segundo, ele começa a acelerar a partir da velocidade de 5 metros por segundo, menos 2t. O que é esse menos? É a aceleração, inclusive uma aceleração negativa, né? Um movimento do tipo retardado, está ocorrendo uma frenagem. Por meio dela, pode-se afirmar que no instante 4 segundos a velocidade desse ponto material tem módulo. A gente vai pegar essa equação, né? Resolução, pegamos a equação fornecida aqui no problema. E para t igual a 4 segundos, o que eu vou fazer? Eu vou botar esse 4 segundos no lugar de t. Faço uma mera substituição. Ó, porque aqui é 2,0 vezes t. Então é 2,0 vezes 4. Então 5 menos 8 dá menos 3 metros por segundo. Agora, qual é o significado físico deste menos que apareceu na frente do 3? Significa que o corpo mudou de sentido. Se ele estava indo da esquerda para a direita, agora ele está indo da direita para a esquerda. Ou seja, nesse instante de movimento já ocorreu a inversão do movimento. Tá? Então ele inverteu. Ele está no sentido contrário à velocidade inicial. A velocidade inicial ele estava no movimento progressivo, porque a velocidade é positiva. Tá vendo? É 5 e é mais. Esse 5 aqui é positivo. Esse 5 é positivo. Mas em 4 segundos a gente chega numa velocidade final V de menos 3 metros por segundo. Então menos 3 significa que o veículo, né, o móvel, o ponto material, inverteu o sentido do movimento. Então tem sentido oposto à velocidade inicial. Então a opção que nos fecha aqui é D. A velocidade final após 4 segundos de movimento é 3 metros por segundo. Esse sentido oposto à da velocidade inicial, claro, é negativo. A velocidade inicial é positivo. A final após 4 segundos é o negativo, então o sentido é oposto. Tá? Em 4 segundos o movimento torna-se retrógrado, inverteu o sentido, retrógrado. Essa questãozinha aqui é uma questão mais de análise, pessoal, então a gente tem que tomar bem cuidado, porque ela é bem, né, para você atinar isso aqui numa prova, você tem que ter um conceito, né, um conteúdo bem reforçado na sua cabeça. Então eu tenho um gráfico aqui de velocidade no eixo vertical por tempo no eixo horizontal. E esse gráfico é um parabólico, ou seja, um gráfico de um corpo que executa um MRUV. Né? No caso aqui, em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é apresentado pelos gráficos a seguir, em que a intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima. Em que intervalo de tempo o corredor apresenta aceleração máxima? Então tem velocidade por tempo. Velocidade por tempo vai me dar a aceleração. Né? Então dividindo velocidade por tempo me dá a aceleração. Se eu analisar aqui, pessoal, eu tenho, por exemplo, ali, ó, o 1 está fechando em 6 metros por segundo. Então, após 1 segundo de corrida, ele tem que estar uma aceleração com velocidade de 6 metros por segundo. 2 segundos, ele vai estar, né, sei lá, aproximadamente aí, ó, batendo aqui, aproximadamente 9, né? Não é um gráfico, não é uma reta, é uma curva, então, né? Mas o trecho reto, mais reto que nós temos aqui, é o trecho que bate de 1 em 6 certinho. Ou seja, se eu dividir a velocidade 6 pelo tempo de 1, né, delta V 0, 6 menos 0, delta V 6, por tempo de 1 segundo, eu vou chegar a 6 metros por segundo ao quadrado. Quaisquer outros valores que eu pegar, pontos aqui, já vai me fornecer uma aceleração menor. Né? Se eu, por exemplo, pegar em 2 segundos de movimento, 9 por 2 já está 4,5 metros por segundo ao quadrado, já dá uma aceleração menor. Tá? Se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui que está mais ou menos entre o 10 e o 3, dá uma olhada aí, ó, aproximadamente. 10 menos 0, 10. 10 dividido por 4, delta V 10 por delta T 4, já vai me dar, né, 2 alguma coisa, já é uma aceleração menor. Então o que te fornece uma aceleração maior é esse trechinho aqui, ou seja, é a velocidade que ele atinge em 1 segundo. Delta V de 6 metros por segundo por um delta T de 1 segundo vai me dar 6 metros por segundo ao quadrado. Então é o trechinho que nós temos
maior aceleração é esse aqui, onde a gente consegue obter o maior ΔV por ΔT, ou seja, maior aceleração. Tá? Então é um gráficozinho sim bem puxadinho de analisar, tá? Pelo fato de ser uma curva. Tá? Então a gente tem que analisar sempre trechos, tem que ter um olhinho bem apurado aí para, né, sacar essa questão do gráfico. Beleza? Essa questão aqui, pessoal, deixa eu já carregar todos os itens. Eu tenho um gráfico, né? Quando tem gráfico sempre assusta, né? Então deixa assim melhor. Aqui não, a gente não carregou as. Eu tenho um gráfico aqui, que representa o movimento de uma motocicleta. Então, uma motocicleta executa um movimento retilíneo cuja velocidade está apresentada em função do tempo no gráfico ao lado. Então, nós temos esse gráfico aqui, que é um gráfico de velocidade por tempo. Preencha a tabela a seguir indicando a classificação do movimento da motocicleta em movimento uniforme ou movimento uniformemente variado. Tá? O movimento uniformemente variado vai ser acelerado ou retardado, no MRV se ele estiver em linha reta, bem como sua aceleração em cada intervalo de tempo. Então, para este gráfico, no item A, eu tenho essa tabela que eu devo preencher. Então, eu tenho que informações eu vou tirar da tabela? A classificação do movimento em movimento uniforme ou movimento uniformemente variado tipo acelerado ou movimento uniformemente variado tipo retardado. Então, primeiro aqui, né, eu tenho de 0 a 10 segundos um movimento uniformemente variado acelerado. Então, de 0 a 10 segundos, eu tenho uma reta inclinada, onde a gente verifica a velocidade crescendo. Então, se está aumentando a velocidade positiva, né, eu tenho um movimento uniformemente variado do tipo acelerado. Tá? Um MRV acelerado. De 10 a 18 segundos, se você observar aqui, eu tenho uma reta horizontal e a velocidade está fixa em 25 metros por segundo, estabilizada em 25 metros por segundo. Então, não tem variação de velocidade. Se não tem variação de velocidade, né, não tem aceleração. Então, que tipo de movimento é? Movimento uniforme. Lembra, o movimento uniforme é aquele movimento que não tem variação de velocidade. E nesse trecho de 10 a 18, eu não tenho variação de velocidade. A velocidade está fixa num valor constante de 25 metros por segundo. E se não tem variação de velocidade, não tem aceleração. Tá? De 18 a 22, eu tenho uma velocidade decrescendo. Eu tenho aqui um MRV do tipo, né, o MRV, movimento uniformemente variado do tipo retardado. Né? E a aceleração tem que ser negativa. Que aceleração é essa? É menos 2,5. Tá, de onde saiu? Tá aqui as acelerações nos dois trechos. De 0 a 10 segundos, ΔV por ΔT. Velocidade final em 10 segundos é isso. Para 10 segundos eu tenho 25. Tá aqui o 25. A partir de 0. O ΔT, que é o tempo total, 10 segundos. Resolvendo, eu tenho, né, 2,5 metros por segundo ao quadrado. No trecho desacelerado, aqui embaixo, nesse lado gráfico, eu tenho... Desculpa, pessoal. Renite querendo me espiar. Eu tenho também aqui o ΔV por ΔT e a velocidade final inicial é 25. Deu alívio. A velocidade final é 15, né? E a inicial é 25. O ΔT. Desculpa. O ΔT é de 4 segundos, né? Então tem aqui 18 e 22, 4 segundos. Fazendo as continhas aqui, 15 menos 25, né? Eu tenho 10, 10 por 4 dá 2,5 menos, né? Por que menos? Porque lembra, a velocidade está diminuindo, o movimento é retardado. Começa de 25 metros por segundo e vai para 15 metros por segundo. Nesse intervalinho aqui de 4 segundinhos, tá?
Na questão B, escreva a função horária da velocidade da motociclista para entre 0 a 10, né? Então, entre 0 a 10 eu tenho um movimento acelerado, então ele pede encontre a velocidade da motocicleta, desculpa, a função horária da velocidade. A função horária da velocidade é essa daqui, V igual a V0 mais AT. Eu pego aqui a equação, e boto os valores disponíveis que eu tenho. Quem é V0, né? É o próprio zero, que ele parte da origem. E a aceleração está aqui, 2,5. Então, resolvendo, eu tenho que a equação fica 2,5t. Eu tiro o zero, que o zero, né, não tem a obrigatoriedade de aparecer, porque é um valor nulo. A equação fica resumida a 2,5t. Encontra a velocidade da motocicleta, do motociclista. Encontre a velocidade da motocicleta em km por hora para t igual a 4 segundos. Tá? Bom, 4 segundos está no intervalo, né, entre 0 e 10, então 4 segundos está aqui, está no trecho acelerado. Eu posso usar a equação que eu achei para o trecho acelerado, né, e simplesmente pegar a equação e botar o valor de 4 no lugar de t. É o que eu fiz aqui. Né, V igual a 0, não precisa botar esse 0 aqui, é 2,5 vezes t. Tá, ele pede o tempo de 4 segundos. Substituo no lugar do t o 4. Eu chego a uma velocidade de 10 metros por segundo. Em km por hora, eu vou pegar esse 10 metros por segundo, multiplicar por 3,6, eu obtenho o valor de 36 km por hora. Tá? D. Encontre a velocidade da motocicleta em km por hora para t igual a 20 segundos. Se você analisar, o 20 segundos está no trecho entre 18 e 22, ou seja, está no trecho onde o movimento é do tipo retardado. Tá? Eu vou pegar de novo aqui V igual a V0 mais AT e substituir valores. Qual é a velocidade inicial no trecho? Onde está o 20? É aqui, 25, entendeu? Nesse trecho 18 a 22, onde está o 20, onde está o tempo que eu quero determinar, está aqui, né, velocidade inicial 25. Mais a aceleração, nesse trecho aqui, nós achamos aqui é negativa, bota aqui no lugar do A, substituindo A vezes o T. E por que 2 segundos? Porque 20, pessoal, já está no trecho desacelerado, né? Após 20 segundos de movimento, 2 segundos é de movimento retardado. Então até 18 eu tenho movimento uniforme. A partir de 18 o movimento começa a decrescer a velocidade. Então em 20 é 2 segundos, 20 segundos total de movimento corresponde a 2 segundos em movimento retardado. Então o ΔT de 2, né, um tempo de 2 segundos aí de movimento. Botando aqui e resolvendo, eu chego a 20 metros por segundo, vezes 3,6, 72 km por hora. Tá? Essa D era um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, digamos assim, não complicada, né? Mas que exigiria um pouquinho mais de atenção para você sacar, né? Que em 20 segundos totais de movimento, 2 segundos são de movimento retrógrado, né? Que o 20 segundos já cai lá no trecho onde a velocidade está crescendo. E, né, então é como se fossem 3 movimentos distintos no mesmo tempo. Eu tenho um trecho acelerado, um trecho uniforme e um trecho desacelerado. Os 20 segundos vai cair no trechinho onde está ocorrendo uma desaceleração. O 20 segundos corresponde a 2 segundos finais ali de movimento desacelerado. Tá? Essa aqui é bem simples também, mas vamos lá. Eu vou carregar as opções. Um carrinho de controle remoto desloca-se em trajetória retilínea passando pelo ponto A, com velocidade de 2 metros por segundo, no instante t igual a 0. Então, em t igual a 0, ele passa no ponto A com velocidade de 2 metros por segundo. Eu já determino que essa aqui é a velocidade inicial, né, porque a gente vai considerar o percurso do carrinho até um certo ponto, que no caso é o B. Quando esse movimento passa a ser monitorado, então no momento que ele passa o ponto A, eu começo a cronometrar, começo no 0. 2, o tempo passa a ser contado até um tempo máximo de 6 segundos.
Então, no instante t igual a 6 segundos, o mesmo carrinho passa pelo ponto B, com velocidade de 4,4 metros por segundo. Então, essas são informações que me foram fornecidas pelo problema. Basta você ler e interpretar. Eu interpretei na forma aqui, né, de um esqueminha para a gente enxergar melhor o que está acontecendo. Isso é sempre bom fazer? É bom, na medida possível, você desenhar, representar o que está acontecendo no problema, né? É uma forma de até facilitar a sua resolução, do que simplesmente sair chegando, né, botando em forma. É bom você ter bem na cabeça o que está acontecendo aí. O item A, encontre o valor de sua aceleração. Eu posso usar a equaçãozinha, né, V igual a V0 mais AT. Por que eu vou usar essa? Porque eu tenho V final, tá aqui, eu tenho V inicial, tá aqui, e eu tenho tempo de movimento, que é 6, né, 0 menos 6 é 6. Tá aqui, substituo os valores e vou resolvendo. Eu chego a uma aceleração de 0,4 metros por segundo ao quadrado. Cuidado com as resoluções, cuidado com inverter sinal, né? Cuidado em trocar os termos de equação de membro, né, com inversão de sinal, né? Imagine que esse A aqui é o teu x, então tu tens uma equaçãozinha de primeiro grau fácil de resolver. Só toma cuidado com as regrinhas de resolução. Passa para o outro lado dividindo, quando está multiplicando e tudo mais, tá? Então, cuidado. B. Escreva a função horária de sua velocidade. É eu pegar a equação geral de velocidade e botar os valores que eu tenho. Tem velocidade inicial? Tem, tá aqui, 2, foi fornecido. No ponto A ele passa aqui nele a 2 metros por segundo. E a partir desse valor de velocidade que a velocidade começa a aumentar até 4,4 em 6 segundos. Tem aceleração? Tenho, tá aqui. Deixa o t livre. Né? Eu quero uma v de t, eu quero uma função de velocidade em função do tempo. Então, essa é a equação particular de movimento deste automóvelzinho aqui. A C. Ache o valor de sua velocidade em t igual a 10 segundos. Basta pegar a equaçãozinha que eu achei, botar o 10 no lugar do t, como eu fiz aqui, né? 0,4t, já botei o 10 no lugar. Eu chego a uma velocidade de 6 metros por segundo. Falta o item D ainda, calcule a distância entre os pontos. Você vai aplicar, né, S é igual a S0 mais V0t, né, tem todas as informações aí, né, e é só aplicar a primeira equação lá, S é igual a S0 mais V0t mais o meio de AT quadrado, né, a distância é o S menos S0. Tá? Então você acha a posição final lá, a partir, né, considerando que o ponto A é o S0 igual a 0, que é a origem do movimento. Tá? Tenta fazer aí. Essa questãozinha do Enem, pessoal, ela é interessante, além do aspecto físico, ela é interessante como a gente pode usar poucas informações que a gente tem para chegar à alternativa certa por eliminatória. Então vamos ler a questão aqui. Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre as estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o regime de procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do tempo do percurso. Mantém a velocidade constante por outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Então ela tem uma aceleração relativamente suave, né, por 1/3, digamos que seja um trajeto de vários quilômetros. 1/3 desse total de quilômetros que a locomotiva tem que percorrer é percorrido com movimento acelerado, o segundo terço com movimento constante e a finaleira lá, o terceiro terço, a terceira parte do percurso, no movimento desacelerado, com uma desaceleração gradativa e constante. Mantém constante por outro terço e a desaceleração constante trecho final até parar. Então para, né? Qual é o gráfico de posição, eixo vertical em função do tempo, horizontal, que representa o movimento desse trem? Olha só, pessoal, eu tenho um gráfico de posição por tempo. Então nós já vimos que no primeiro terço, tá vendo que todos os gráficos têm 3 partes.
né? Primeiro terço, segundo terço, terceiro terço. Vamos analisar o que acontece. Nesse primeiro gráfico, o movimento está acelerando. Beleza, então, como disse, né? A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por um terço do tempo de percurso. Então tá aqui, ele está acelerando, né? Posição por tempo, um gráfico de curva, um gráfico de parabólico, é o movimento acelerado. Tá certo aí, tá tudo bem. Mas o problema é que nesse segundo terço, o que acontece? É como se a locomotiva tivesse parada. E o problema não fala isso, ela não fica, né, parada no segundo terço, ela fica com velocidade constante. Então tá vendo aqui, ó, posição não muda. Então é como se a locomotiva estivesse parada, paradinha. No gráfico B eu tenho uma aceleração, né? Uma aceleração. Só que aqui também já tem uma aceleração, né? Ou seja, eu tenho dois terços do movimento acelerando e depois ainda tem mais uma aceleração. Então, né, você vai entrar em órbita, esse trem ele vai pegar voo, tá? Ou seja, se o trecho final é aqui, né, como é nos outros, né, aqui ainda tá acelerando. O que vai acontecer com essa locomotiva? Vai pegar voo, ela vai para Marte, tá? Então tá acelerando, não é, certo? Então a que hora é essa aqui? Eu tenho aqui uma aceleração suave, né? A parte do repouso, com aceleração constante por um terço do tempo do percurso, mantém a velocidade constante. Está vendo que nesse trecho aqui, pessoal, é uma reta. Opa, deslocamento. Lembra lá do gráfico do MU que eu tinha uma reta no MU? Então, nesse trecho aqui, no segundo terço do movimento, eu tenho uma reta. Opa, se eu tenho uma reta num gráfico de posição por tempo, é que eu estou com velocidade constante, tá? Aqui também ele está com velocidade constante, né? Está com velocidade constante, depois acelera, tá? Aqui eu tenho uma aceleração, nesse outro trecho a velocidade está caindo, né? Ele está desacelerando. E nesse aqui então eu tenho velocidade constante, mas depois do segundo trecho, opa, aqui ó, a posição está diminuindo, ou seja, está havendo uma frenagem, né? O espaço está sendo, né, a parábola está virando para baixo, tá vendo? Está havendo uma inversão na curvatura do gráfico, ou seja, o movimento está se tornando retardado nesse terceiro termo de movimento. Então essa é mais provável. Na opção B eu tenho aqui um movimento bem acelerado, só que cai de novo no segundo trecho com uma posição constante, ou seja, eu tenho um movimento uniforme aqui, né? Então é, não é um movimento uniforme, eu tenho uma posição fixa, né? Posição fixa o troço está parado, então não é. E aqui depois eu tenho, né, uma brusca de uma aceleração, mas o problema está aqui no meio, né? Se essa reta aqui, essa linha é paralela ao eixo do tempo, significa que ele está fixo num ponto único na posição. Então não é o caso, tá? Então acaba sendo a nossa opção C realmente, certo? Então é interessante, né, como a gente pode acertar uma questão com por eliminatória, né? Vamos carregar aqui, deixar tudo carregadinho. Questãozinha da Unicamp. Um corredor de 100 metros rasos percorre 20 primeiros metros da corrida em 4 segundos, com aceleração constante. Então, os primeiros 20 metros ele está, né, correndo com uma aceleração constante. Ele está no MRUV, né? Então, ele tem 4 segundos de movimento acelerado. A velocidade atingida no final dos 4 segundos, então, nesse ponto 20 metros aqui, ele chega numa determinada velocidade, que a partir daqui essa velocidade é mantida. E ele passa a percorrer um movimento uniforme. Então aqui a velocidade vai aumentando até um valor máximo dos 20 metros, ou 4 segundos de movimento, e depois eu continuo o movimento uniforme. Bom, vamos lá agora então. A pergunta é atingida, né, mantida constante até o final da corrida. Qual é a aceleração do corredor nos primeiros 20 metros, ou seja, um trecho acelerado? Então eu tenho aqui posição inicial, posição final 20 metros e tempo de movimento 4 segundos. Eu tenho S, S0 e tempo. E eu quero achar a aceleração. Qual a equação encaixa melhor? É aqui a primeira equação, S igual a S0 mais V0t mais o meio de AT quadrado. Então está aqui a equação, boto os dados.
S posição final está aqui, posição inicial 0, né? O corredor a gente considera que ele parte da origem, ele parte da posição 0, né? E velocidade inicial 0 também, porque ele estava parado antes de começar a correr, antes de estourar aquela pistolinha lá, ele estava parado. Mais AT quadrado sobre 2. O A aqui é o meu x, é a minha variável que eu quero descobrir. Então eu vou resolvendo certinho, né? Aqui zera tudo, 0, 0t, 0, sobra aqui, né? 16a sobre 2. Eu posso cortar aqui, né? Aqui eu passei multiplicando, passei 2 vezes 20, 40 igual a 16a. Mas você pode cortar também 16 por 2, que dá a mesma coisa. Resolvendo, né? Isolando A, passando 16 por baixo de 40, eu chego aqui a 2,5 metros por segundo ao quadrado. A B. Qual é a velocidade atingida no final dos primeiros 20 metros? Eu monto a equaçãozinha horária, é V igual a V0 mais AT. O V0 está aqui, é o zero, ele parte da origem, né? Ele parte da origem e do repouso. Partir do repouso é velocidade inicial zero, é o V0, então está aqui é zero, porque ele estava parado antes de começar a correr. Mais a aceleração, 2,5, calculado no item A, vezes 4 segundos, que é o tempo. Então, após 4 segundos de movimento, ele está a 10 metros por segundo, né, de velocidade. E a partir desse ponto aqui, chegou a 10 metros por segundo e mantém aqui 10 metros por segundo, 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. Ou seja, ele tem 80 metros em velocidade constante, a 10 metros por segundo, velocidade que não muda, até ele chegar à linha final. E nesse trecho eu tenho um MRU. Lembra lá, a equação do MRU é S igual a S0 mais VT. Já botei direto aqui. O S total é 80 metros. Por que, professor? Por que não é 100? Porque é 80. Porque é como se estivesse considerando dois trechos. Um trecho acelerado e aqui um trecho em movimento uniforme. Esse trecho em movimento uniforme são 80 metros de percurso. Então no final aqui ele percorreu 80 metros em MRU. Tá? S0 eu considero zero, que é aqui o... Né? Por que não é 20? Não, é zero para o movimento uniforme. É como se fosse duas pistas, tá? É zero para o movimento uniforme. Então S0 é zero. Mais velocidade vezes tempo. Velocidade é 10, que eu calculei aqui. E eu chego a um tempo de 8 segundos. Então o tempo total é 8 segundos do trecho uniforme, mais 4 segundos aqui, né, que é o percurso do trecho acelerado. 4 mais 8, 12 segundos. Vamos parar aqui por enquanto, depois a gente faz mais um videozinho das outras questões aí, tá pessoal?